esperando. Só quando ficar vermelho que eu começo a aula. Oi, gente, tudo bem com vocês? Carlão aqui na área. Sejam todos bem-vindos, tá? A nossa aula número 1 do segundo ano. Tendo em vista essa aula do primeiro ano, a primeira aula nossa, né? Eu vou precisar daquela nossa primeira aula, né? Que nós começamos a falar sobre química. Alguém se lembra, né? Química é um tipo de que ciência? Que se lembra? Química faz parte de que ciência? Vamos lá. Será que química é uma ciência humana? Será que química é uma ciência exata? Será que química é uma ciência da natureza? Será que química é uma... trabalha com linguagem de código? Alguém pode me dizer que química, qual a ciência que estuda química? Vamos lá? Muito bem, médico. Exatamente. Então, é a ciência... Olha lá, vocês viram, é a ciência da natureza, né? E eu posso dizer que essa ciência da natureza, ela estuda, é a ciência da natureza, né? Que estuda, olha lá, a matéria, né? E suas, o quê? Transformações. A matéria e suas transformações. Ei, aí eu preciso da minha turma MED. MED, e qual a composição da matéria? Alguém sabe me dizer qual a composição da matéria? Quem pode me dizer qual a composição da matéria? A matéria é constituída de quê? Alguém tem noção? Que a matéria... De átomos. Valeu, médico. Valeu. Essa turma aqui vai ser médica. Parabéns, que é átomos. Aí eu gostei, que alguns já até mandaram a atividade para mim, né? Respondidinha, bonitinho. Átomos. Ei, aí eu pergunto para vocês, e como eu vou representar um átomo? Alguém sabe me dizer como eu posso representar um átomo? Hein? Alguém sabe me dizer como a gente representa? O átomo, ela pode ser representada de duas maneiras. Quem sabe me dizer a maneira número 1? Ela pode ser representada de duas maneiras. Quem pode me dizer a maneira número 1, como é representado o átomo? Então, eu vou botar aqui, ó. Como se representa um átomo? Alguém sabe me dizer? Como se representa o átomo? Ela tem duas representações. Alguém pode me dizer como se representa ou representa-se, como se representa o átomo? Como representa como se representa o átomo? Como se representa um átomo? Alguém tem noção como se representa? Carlão? Nenhuma. Bem, ela pode ser representada de duas maneiras. Quem sabe me dizer as duas maneiras? Ela pode se representar de duas maneiras. Como se representa o átomo? Vou botar o é melhor. O átomo. Ela se representa de duas maneiras. Então, me explica, Carlão. Eu estou esperando. Beleza. A primeira maneira, através de uma esfera. Essa é a primeira. Através de uma esfera. Certo? Através de uma esfera. E a outra, através de elementos. Através de elementos. Elementos que são representados
Por símbolos. Por símbolos. Mas brabo, como é que é, Carlão? Me explica direitinho. Explico, sim. Estou só colocando para a gente analisar. Esfera, o que tem a ver esfera e a outra representação através de elementos químicos? Bem, uma é através de esfera e a outra é através de elementos químicos. Mas aí você vai ter que me dizer, Carlão, como ser representado por uma esfera. Simples. Para ser representado por uma esfera, eu preciso de uma bolinha. Ah, isso aqui é um átomo? É. Tanto é que átomo é uma esfera. Ou eu posso representar ele por um elemento, que é chamado de X. Esse X pode ser qualquer elemento que tem na tabela periódica. Um dos exemplos mais conhecidos, um dos elementos mais conhecidos é o hidrogênio. Outro elemento bem conhecido é o quê? O oxigênio. Outro elemento bem conhecido é o nitrogênio. E assim sucessivamente. Então, eu posso representar, atenção, o átomo de duas maneiras. Através de uma esfera, certinho? Através de uma esfera, ou através de elementos. Até aqui, alguma pergunta? Até aqui, alguma pergunta? Não, Carlão, eu quero. De boa, de boa. Até aqui eu quero, Carlão, eu quero que você me tire uma dúvida. Tudo bem. Eu pergunto para vocês. Isso aqui pode ser representado o átomo? Sim ou não? Isso aqui pode ser representado o átomo? O que vocês acham? Esse exemplo pode representar um átomo? Sim ou não? O que vocês acham? Esse exemplo que eu estou identificando aí, pode ser representado um átomo? Sim ou não? Bora lá, minha turma médica, o que vocês acham? Pode ser representado átomo? Só que sim, Carlão, pode sim. Só que tem um detalhe básico. Aí eu não tenho mais só um átomo. Eu tenho quantos átomos? Quem pode me dizer? Aí eu não tenho mais um átomo. Eu já tenho o quê? Hein, turma? Quem pode me dizer? Vamos lá, turma. Vamos lá. Eu não já tenho um átomo. Eu já tenho quantos átomos? 2. Aqui, 2. Exatamente. Agora, se eu colocar médicos, se eu colocar assim meus engenheiros, O3, eu tenho quantos átomos? Quem se lembra? Quantos átomos e quantos elementos eu tenho aqui? Desse segundo exemplo. Quantos átomos e quantos elementos eu tenho nesse segundo exemplo? Alguém tem coragem de me responder? Quantos átomos e quantos elementos eu tenho no segundo exemplo? E eu quero saber quantos átomos e quantos elementos eu tenho no primeiro exemplo. Alguém tem coragem de me responder? Uma senhorita? Um homem sério, de família? No primeiro exemplo, alguém tem coragem de me responder? Eu posso dizer assim, ó, vê se você concorda, que eu tenho o quê? 2 átomos, concorda? 2 átomos de um mesmo o quê? De um mesmo elemento. Aí você vai ter que me explicar, Carlão, por que eu tenho 2 átomos de um mesmo elemento? Qual é a cor de uma bolinha? Não foi vermelha? E a outra também não foi vermelha? Então, eu tenho 2 átomos, 2 bolinhas vermelhas, e caracteriza um único elemento. Beleza? Eu tenho 2 átomos de um mesmo elemento. Só que no segundo exemplo, eu tenho o que, meus médicos? Quem pode me dizer agora? Deixa eu ver se alguém entendeu. No primeiro exemplo, eu tenho 2 átomos de um mesmo elemento. E no segundo exemplo, eu tenho o quê?
Alguém pode dizer? Eu tenho o quê? Eu posso botar assim, ó. Três átomos de um mesmo quê? Mesmo elemento. Certo? Três átomos de um mesmo elemento. Esse é a parte do exemplo 2. Alguém tem dúvida que eu botei lá no primeiro dois átomos de um mesmo elemento e três átomos de um mesmo elemento? Alguém tem dúvida até aí? Quem tem dúvida pode tirar agora, meus médicos. Tá? Quem tem dúvida até aí? Quem quiser tirar dúvida, estou aqui à disposição. Essa é a nossa aula, né? Eu vou chamar ela de aula 1, né? Aula 1. Essa aula 1, ela vai ser chamada de substâncias. Substâncias. Ok? Substâncias. Então, essa é a nossa primeira aula. A aula chamada, aula 1, chamada substância. Então, vocês aprenderam com o Carlão que a química é uma parte da ciência da natureza, que é estudo que a matéria e suas transformações. Vocês viram que a matéria é constituída por quem? Por átomos. Beleza. Aí, o que eu estou colocando aí para vocês nesse exato momento? Alguém está pedindo para entrar e não está conseguindo. Isso é verdade? Deixa eu ver aqui. Só um instante aí. Me chamou realmente. Estou de volta novamente com vocês para ver se os alunos me chamaram realmente. Então, vocês viram aí que eles não me chamaram, tá? Então, quem avise para a turma que a aula vai ser gravada e vai ser posta para vocês até a noite. Certinho? Então, tranquilo. Então, vamos voltar para a nossa paradinha. Olha lá. Então, eu disse que átomos, ele pode ser representado tanto pela bolinha, quanto pelos elementos. Tranquilo? Aí também disse para vocês, tá? Aí disse para vocês, deixa eu colocar aqui, segundo ano A, vou novamente colocar o link para o segundo ano A, cadê o segundo ano A? Só para novamente reforçar, vou botar a nossa aula, tá? Deixa eu só colocar o material para cá. Então, vou tirar a foto para vocês, tá? Mandar no grupo. E vamos continuar a aula. Pronto. Ninguém tem dúvida até aí, né? Nessa parte. Carlão, então você quer chegar na parte de quê? Com certeza, eu quero chegar na parte de substâncias. Com certeza, eu quero chegar na parte de substâncias. Deixa eu ver quem me chamou aqui. Não permitir, vou permitir, tá? Aqui. Então, eu quero chegar nessa parte aqui, meus futuros médicos. Deixa eu colocar para vocês, tá? Deixa eu colocar para vocês. Cancelar.
Eu quero chegar para vocês na química do Bravo. Está aqui, ó. A química do Bravo. Enquanto copio, deixa eu colocar aqui a Bruna para participar. Tá? Aqui. Então, vamos lá. Olha lá. Está no PowerPoint. Tá? E vocês observam aqui. Deixa eu carregar. Vou botar. Carregar. E aí vocês estão vendo aí a aula que a gente, o roteiro da nossa aula, né? O roteiro né? A nossa aula tem como roteiro, vou colocar para vocês, capturar a tela, cadê? Captura de tela, ferramenta, captura, tá aqui. A nossa aula, o intuito dela, né? Deixa eu só colocar aqui, só um instante, é somente chegar nessa parte de substâncias e misturas. Mas, Carlão, Ctrl+C, olha lá, e Ctrl+V, vou lá. Então, você vai falar para mim agora sobre substância, sim, e vou diferenciar vocês do que é uma substância, qual a diferença entre substância e misturas. Então, veja bem, gente, isso aqui pode ser representado um átomo? Sim ou não? Sim ou não? Só sim, ou não? Sim. É uma substância essa bolinha? Sim ou não? Não. Sim. Não. Para ser substância, meus médicos, eu preciso ter no mínimo quantas bolinhas? No mínimo, quantas bolinhas? Duas? No mínimo, duas, exatamente. Eu preciso ter, no mínimo, duas bolinhas. Ó, aí eu pergunto, isso aqui é uma substância? Verdadeiro ou falso? Isso aqui agora é uma substância? Verdadeiro ou falso? Então, se eu perguntar o que é a definição de substância, alguém pode me dizer qual a definição de substância? Quem tem coragem de me dizer qual a definição de substância? Quem tem coragem de me dizer a definição de substância? Eu posso dizer que substância, olha lá, vê se você concorda comigo. Ó, substância ou substâncias. Aí, qual seria a definição? Vê se você concorda comigo. É a reação entre quem? Dois ou mais o quê? Duvido. É a reação entre dois ou mais o quê? Átomos. Essa que é a definição de substância. É a reação entre dois ou mais átomos. Tá dando para entender? Ah, Carlão, se eu tiver uma bolinha, é uma substância, o que você acha? Se eu tiver só uma bolinha, é uma substância? Verdadeiro ou falso? Se eu tiver uma bolinha, é uma substância? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Se eu tiver duas bolinhas, é uma substância? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se eu tiver três bolinhas, se eu botar 3 bolinhas, é uma substância? Verdadeiro ou falso? É uma substância. Então, eu posso dizer que substância nada mais do que a reação entre quem? Duvido. A reação entre quem? Entre dois ou mais átomos. É a reação entre dois ou mais átomos. Ei, mas eu pergunto para vocês, quantos átomos eu tenho aqui nesse exemplo? Duvido. Quantos átomos eu tenho nesse exemplo? 2 átomos. 2. De um mesmo elemento ou de elementos diferentes? Do mesmo. De um mesmo elemento. Por que você descobriu que é do mesmo elemento? Então eu posso botar assim, ó, 2 átomos, olha lá, 2 átomos do mesmo elemento. Concorda até aí? Mesmo elemento? Mas aí você não me disseram por que só tem do mesmo elemento. Como eu sei que é do mesmo elemento?
Alguém pode me dizer? Por que eu sei que tenho 2 átomos de um mesmo elemento? Alguém quer arriscar? Eles estão da mesma cor, aí. Da mesma cor. Exatamente, meu médico. Porque tem as mesmas cores. Aí vem aquela definição entre substância simples e substância o quê? Composta. Lembra que o que é substância simples? É quando eu tenho um único elemento. E quando é uma substância composta? É quando eu tenho mais de um elemento. Tá dando para entender? Então, se eu colocar para vocês o que é substância? Substância nada mais é do que a reação entre 2 ou mais átomos. Mas vai ter substância que vai ter o mesmo elemento, e aí eu vou fazer uma maldade com a minha turma média, a minha turma espetacular, a minha turma que vai passar uma galerinha para medicina e para a guarda municipal e para a polícia. Eu posso dizer que ele tem 2 átomos também aí? Sim, pode. Não? Posso. Mas eu posso dizer que é 2 átomos do mesmo elemento? Não. Então, Não. Como eu vou escrever essa situação aqui? Eu vou escrever 2 o quê? Átomos, do que mais? 2 átomos, do que mais? Diferente. Bora lá, de 2, eu posso botar 2? 2, deu para entender por que eu botei 2? De 2 elementos diferentes. Por que eu taxei 2 elementos diferentes? Por que eu disse que esses elementos, eles são diferentes? Alguém pode me dizer? Porque cada átomo é de um elemento diferente. Cada átomo são de cores o quê? Diferente. Tá dando para entender? Então, a aula do conteúdo de hoje é sobre substâncias e misturas. Eu quero chegar nas misturas, tá bom? Então, você aprendeu no momento que eu tenho que a caracterização do átomo, ele pode ser representado por bolinhas. Olha lá, outra situação. Já, eu vou botar aqui, eu vou colocar para vocês na tela. Eu estou tirando a foto para vocês começarem a colocar no seu caderno, tá bom? Não se preocupe que a aula vai ser gravada, está sendo gravada, né? Então, até aí, eu acho que não tem nenhum problema, tem, turma? E aí eu botei o objetivo da aula, é apresentar as diferenças entre substâncias e misturas, bem como classificar as misturas homogêneas e heterogêneas, e inserir no nosso cotidiano. Esse é o nosso intuito hoje. Tá, então, vamos lá, não salvar, e aí eu vou colocar aqui. Gente, e agora? Eu peguei um pincel, peguei o meu pincel e coloquei assim, S8. S8. O2. P4. E O3. A minha pergunta. Quantos exemplos eu tenho aí? Quantos exemplos? 4. 4. Então, vamos analisar o primeiro exemplo? Alguém pode fazer a leitura desse primeiro exemplo? Quem pode fazer essa leitura desse primeiro exemplo, analisando somente o número 1? Eu posso botar assim? Eu tenho o quê? Vamos lá. Eu tenho o quê? Vê se você entende. 8 o quê? Átomos. Eu tenho 8 átomos. O que mais? 8 átomos. O mesmo Elemento. Certo? A minha pergunta é: quantos elementos eu tenho aí? Quantos elementos? Eu tenho apenas um elemento. Está dando para perceber que eu tenho apenas um elemento? Mas nesse elemento eu tenho quantos átomos? Eu tenho um elemento, só que esse elemento tem quantos átomos?
8. 8. Bem, todas as vezes que eu tenho, tá? Um elemento com mais de 2 átomos, 2 ou mais átomos, nós vamos chamar ela de substância o quê? Nós vamos chamar ela de substância o quê? Substâncias o quê? Simples. Alguém pode me dizer o que é substância simples? Alguém pode me dizer o que é uma substância simples? Quem tem coragem de me dizer o que é uma substância simples? Quem tem coragem de dizer para mim o que é uma substância simples? São substâncias formadas por quantos elementos? São substâncias formadas por quantos elementos? Um elemento. Com quantos átomos? 2. 2 ou mais? 2 ou ou mais átomos. Deu para entender o que é substância simples? Então, olha lá, a definição de substância simples são substâncias que possuem o quê? Um único quê? São substâncias que possuem um único quê? Elemento. Elemento com 2 ou mais o quê? Átomo. 2 ou mais átomos. Átomo. Deu para entender? São substâncias. O que é uma substância simples? São substâncias que eu tenho um único elemento com 2 ou mais átomos. Tudo bem? Então, eu consegui falar sobre o primeiro exemplo. Carlão, o primeiro exemplo foi o quê? O S8, certo? Então, eu falei do S8 e disse que o S8, eu tenho um único elemento constituído por 8 átomos e eu descobri que ele é uma substância simples. Alguém quer falar para mim tudinho o segundo exemplo? Alguém quer falar para mim esse segundo exemplo? Só para a gente falar só de mal dele? O segundo exemplo? Eu quero saber tudo dele. Da mesma situação que eu falei do primeiro. Alguém quer falar? Uma senhorita? Alguém quer falar? Um médico? Um advogado, um policial, uma médica. São 2 átomos do mesmo elemento. Então, peraí. E Vou botar aqui. Eu quero que 2 o quê? Vamos lá. 2 átomos. 2 átomos. O que mais? 2 átomos. O que mais? do mesmo elemento. O mesmo elemento. Isso que está dizendo, os átomos do mesmo elemento, você descobriu quantos elementos eu tenho, aí eu vou botar entre parênteses, eu vou dizer que eu tenho o quê? Um elemento, e eu vou dizer que é uma substância? Sim ou não? A tua concepção. Sim. Mas Sim. que tipo de substância ela vai ser? Que tipo de substância? Substância simples. Por que tu matou a charada que ela também vai ser chamada de substância simples? Substâncias simples. Por que tu matou a charada? Porque só tem átomos do mesmo elemento. Então, eu tenho só átomos de um mesmo elemento, certo? Então, olha lá, eu estou só corrigindo aqui os erros, né? Porque o meu mouse aqui está muito... Substância simples. Então, eu já descobri que é uma substância simples, que ele é constituído de um único elemento, que o nosso amigo colocou perfeitamente, e eu tenho o quê? Aqui, nesse caso, eu vou ter apenas o quê? 2 átomos. Perfeito. Brilhante colocação. Você é o cara, você é show. Vamos lá. Aí partiu o terceiro exemplo. Quem tem coragem de me dizer o terceiro exemplo? Quem pode me dizer o terceiro exemplo? Quem tem coragem de me dizer o terceiro exemplo? Hein, galera? 4 átomos Certo? do mesmo elemento. Isso quer dizer que tem no total quantos elementos? 1. Então, que tipo de substância é? Simples.
Beleza. Quem pode me dizer o outro exemplo? O outro. Quem pode me dizer o outro exemplo? 3 átomos, Certo. O que mais? 3 átomos, o que mais? do mesmo elemento. Então, se eu pegar aqui, ó, eu posso botar assim, ó. Então, vamos copiar tudo que vocês colocaram aqui para mim. E eu vou dizer assim, ó. Aqui eu botei 4 átomos, né? Vocês me disseram. 4 átomos. Olha lá. 4 átomos do mesmo elemento. O mesmo elemento. E você me disse que você achou apenas um elemento, né? Um elemento. Elemento. Tá? E você, como descobriu que ele tem um único elemento, você descobriu sozinho que é uma substância o quê? Substância o quê? Substâncias. Ela é uma substância simples. Isso? Substância simples. Alguém discorda daí de algum ponto? Eu disse que é substância simples, né? Porque tem um único elemento constituído de 2 ou mais átomos. Alguém quer dizer algum erro aí? Tem algum erro? Então, o que eu vou fazer? Ctrl C, né? Aí, olha, colocar a nossa moldura, para deixar bonitinho o nosso quadro, tá? Colocar o P4, que a gente está analisando somente o P4. E aí, agora a gente vai analisar o O3, que uma senhorita analisou perfeitamente a análise. Né? Ela disse tudo. Eu vou botar. Será que eu errei alguma coisa aqui? Que eu vou botar Ctrl V? Será que eu errei alguma coisa aqui? O que você acha? Será que eu errei alguma Errei aonde? São 3 átomos, você botou 4. Perfeito. Será que tem algum outro erro? Será que tem outro erro? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Será que tem outro erro? Não. Não. Agora eu vou fazer uma maldade. Eu vou fazer uma maldade nesse exato momento para tudo. E se eu botasse assim, pegasse um pincel e colocasse H2SO4. Quem pode fazer a leitura para mim? Eu posso dizer que é uma substância simples? Não, Não. Por que não? que tem átomos de 2 elementos aí. Exatamente. Passou de 2 elementos, eu já tenho uma substância. Como vai ser chamada essa substância? Composto. Composta, exatamente. Vai ser chamada de substância composta. Mas eu quero que você faça a mesma leitura. Eu tenho quantos átomos, de quantos elementos e que tipo de substância é? Quem tem coragem de me responder essa paradinha aqui? São 6 átomos. Todo mundo concorda com ele? Não. Sim. Alguém se disse não. Quem foi não e me diz por que não tem 6 átomos? E eu concordo com ela. Não tem 6 átomos. Porque tem 3 elementos. Isso. Quantos de H? 2. 2 átomos de H. Quantos de S? 1. 1. Quantos de O? 4. Então, quanto é 2 mais 1? 3. 3 mais 4, 7. Então, não
quem vacilou, a resposta seria assim. Eu tenho o quê? Vai lá. Eu tenho 7 o quê? 7 átomos de o quê? 3 o quê? 3, vamos, turma. 3 o quê? Elemento. Elementos. Elementos diferentes. Passou de um elemento, eu já sei que substância é essa. E aí? Composta. Parabéns quem disse, ela vai ser chamado, parabéns quem disse substância composta. Alguém pode me dizer qual é a definição de substância composta? Alguém pode me dizer qual é a definição de substância composta? Quem tem coragem de me dizer? É quando tem átomos de elementos diferentes. Exatamente. Eu vou ter uma substância composta quando eu tiver elementos, o quê? Como o nosso amigo disse, quando eu tiver elementos, o quê? Diferentes. E aí tem que ter pelo menos quantos átomos? Duvido. Para ter elementos diferentes, eu tenho que ter quantos átomos, pelo menos? 2. 2, exatamente. Eu preciso de 2. Tranquilo até aí? Sem algum problema? Oba! E se eu tiver só um átomo, não é substância composta, não? Não. Aí não é nem substância, porque para ter substância, eu tenho que o quê? Para ter substância, eu tenho que ter quantos átomos no mínimo? Tu me disse da agora. 2. Para ter 2. E 1 é substância? Se eu tiver só 1? Não, é um elemento. Entendeu? Essa é a diferença. Se eu tiver apenas um átomo, eu estou falando de elemento. Se eu tiver 2 átomos, eu estou falando de elemento? Não, substância. Aí eu já estou falando de substância. Está dando para entender qual é a diferença entre elemento e substância? Sim, agora entendi. Está dando para entender? Beleza. Eu vou tirar uma foto, né? Eu vou tirar uma foto top para vocês. Uma foto top. Tá? Eu vou tirar uma foto tranquilamente, tá? Para vocês, cadê a turma de vocês? Cadê, Senhor Jesus, segundo ano? Cadê o segundo ano? Segundo ano. Achei o segundo ano. Aí eu estou tirando a foto novamente para você aqui. E aí você vai copiando no seu caderno. Tá? Vai copiando, tudo bonitinho. Tá? E aí, eu tenho um detalhe aqui para vocês aqui. Aqui, cadê? Você está vendo, ó, que é uma substância, olha lá, que é uma substância simples, olha lá. Você está olhando o que é uma substância simples? Eu vou aqui, novo, vou botar novo, ó, novo. Olha o que é uma substância pura simples e uma substância pura composta. Olha lá. Deixa eu só colocar aqui novo. Olha lá. Vocês estão percebendo qual a diferença? Ei, nesse caso ali, tem um erro na substância simples. Eu duvido quem descobre esse erro. Tem um erro na substância simples. Eu duvido aonde está o erro. Vou botar aqui para você. Vou botar novamente aqui para você e você vai descobrir aonde está o erro. Aonde está o erro na substância simples? Quem descobre rápido aí? Aonde está o erro na substância simples? S8 é uma substância... Vamos lá. O S8 tem quantos átomos? 8. De um mesmo elemento? Sim. Sim. Então, eu vou dizer que é uma substância o quê?
Eu vou dizer que é Sim. uma substância simples. É o HE, professor, o HE. Exatamente! Parabéns! Por que tu matou a charada que o HE não é uma substância simples? Por que tu matou a charada que o HE não é substância simples? Porque tem 2 elementos. Não, quase tu... Não tem 2 elementos, não. Esse Ezinho é uma letra minúscula. Não tem átomo. Só tem um átomo. Muito bem, ó. Ah, é. Só porque tem um átomo. E quando eu falo um átomo, isso quer dizer que eu tenho só um elemento. E para mim ter uma substância, eu tenho que ter no mínimo quantos elementos? 2. 2. Por isso, cuidado com essa paradinha aqui, ó. Certo? Eu posso dizer que esse aqui é um elemento químico. E o segundo, eu posso também riscar? Não. Por quê? Porque ele tem 2 átomos. Assim, Aqui eu posso dizer que é uma substância? sim. Pode. E aqui, eu posso dizer que também é uma substância? Pode. Tudo bem até aí? Sem problema? Sim. Ok. Gente, olha lá. Eu perguntei para vocês, agora há pouco, H2SO4 é uma substância composta? Sim ou Sim. não? Sim. Você me disse que é uma substância composta. Eu concordo com você. Mas ela é constituída de quantos átomos? Quem se lembra? Ela é constituída 7. de quantos? 7. E quantos elementos? E 3. quantos elementos? 3. É isso aí. Então já começou a ter uma noção. Tá? Já começou a pegar a mania. Olha lá. Aí eu estou tirando outra fotinha para você colocar no seu caderno. Certo? Aí eu volto para cá. Ó. Olha lá. Eu pergunto para vocês. E quando ele é representado por bolinha? E quando ele é representado por bolinha, como eu vou saber se é substância simples ou composta? Quem pode ter uma noção para mim? Quem pode falar para mim que tipo de substâncias eu tenho aí na representação de bolinhas que você está olhando aí para mim? Quando é uma substância simples, é da mesma cor. Isso. Tu percebeu que quando eu tenho uma substância simples, se você observar, ele tem a mesma cor. Os dois têm a mesma cor. Olha lá. Mas esse aqui, eu posso dizer que esse elemento é igual a esse elemento? Sim ou não? Pode. Vai lá. Posso ou não posso? Ctrl Z. Peraí, Ctrl Z. Eu posso dizer que esse elemento aqui, que eu estou circulando, é igual a esse elemento aqui? Sim ou não? Que é igual a esse elemento aqui? Pode. Que é igual a esse elemento aqui? Que é igual a esse elemento aqui? Que é igual a esse elemento aqui? Sim ou não? Que é igual a esse elemento aqui? Quantas moléculas eu tenho dessa substância simples? Quantas moléculas no total eu tenho dessa substância simples? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, bota aqui, ó. 7 moléculas de quem? Do O2. Agora, em 7 moléculas eu tenho quantos átomos? Alguém pode me dizer? Em 7 moléculas dessa substância eu tenho quantos átomos? 14. 14 átomos. Olha como vocês começaram a produzir perfeitamente. Tenho 14 átomos. Ó, 14 átomos. Agora, partiu, essa é a substância simples. Ó, essa é a substância simples. Agora, quando eu estiver falando de substância composta, né, ó, vou botar aqui, se você perceber, quantas letras, quantas cores eu tenho aí nessa substância composta? 2. 2. Uma verde e uma meia branquinha. Mas quantas moléculas eu tenho de água no total aí?
quantas moléculas de água eu tenho no total? Se eu for colocar quantas moléculas de água eu tenho no total? 6. Ó, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem a turma. Quantos elementos diferentes? Eu estou só perguntando quantos elementos diferentes. Quantos elementos diferentes eu tenho nessa substância? 2. Já sabe que é uma substância simples ou composta? Composta. Porque eu tenho 2 elementos diferentes, tá bom? Então, veja bem. Quantos átomos eu tenho nessa substância composta em 6 moléculas? Quantos átomos eu tenho, né, em 6 moléculas dessa substância composta? 12. Ó, 12, alguém disse 12. Será que é 12? Veja bem, no total, quantos átomos eu tenho de H? Quantos átomos eu tenho de H? 2. 6. 2. 2, não é 2? E quantos átomos de O eu tenho? 1. Totalizam quanto? Totalizam quanto? 3. Vezes quanto? 6. 6. Que vai dar quanto? 18. 18 átomos. Você percebeu que as moléculas nada mais é do que a multiplicação dos átomos? Ó, se você percebeu, eu estou feliz, ó. Então, olha lá. Aqui tem quantos átomos? Olha lá. É 2? Vezes 7 vai dar o quê? 14. 14. Aqui 2 mais 1, 3. Vezes 6 dá o quê? 18. Tá, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse exato momento? Vou mandar novamente para vocês a sequência. Tá aí, ó. E a foto estou mandando para vocês. Tá? Alguém quer tirar alguma dúvida nesse exato momento com o tio Carlão? Porque senão a aula vai se encerrar agora. Alguém quer tirar alguma dúvida para me interromper a gravação e mandar para vocês a aula? Patrícia, Bruna, Vitória, Pedro, Giovana, Gustavo. Alguém quer tirar alguma dúvida? Da minha parte, não. Beleza, então aguardem a próxima videoaula do Brabo, tá bom? Fui. Valeu, meus príncipes. Falou. Valeu, brabinhos. Tchau, tchau.